Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos com muita paz no coração. Estamos iniciando mais uma gravação, mais um vídeo, onde vamos conversar ou dar sequência às nossas conversas que vimos fazendo acerca do Evangelho de Jesus, explicados à luz da doutrina espírita. É um prazer estar com os amigos, com aqueles que futuramente estarão ouvindo, vendo nosso vídeo, onde apresentamos reflexões acerca da doutrina de Jesus e da nossa vida. A aplicação dessas mensagens, dessas ideias salvadoras, que Jesus nos trouxe. E ele não as trouxe em vão. Ele as trouxe para que nós tomemos conhecimento dessas informações, dessas diretrizes, e as apliquemos no dia a dia, porque nós sabemos que o conhecimento que não gera experiência é uma semente que não germinou. Então, mas é preciso buscar o conhecimento, é preciso buscar essas informações que Jesus nos deixou, procurar entendê-las em espírito e verdade, procurar encontrar naquela letra a essência da sua mensagem. Porque a letra, a palavra, elas são veículos, elas estão veiculando uma ideia. Mesmo agora, eu estou usando de palavras que veiculam, transmitem alguma ideia. Então é importante que os amigos e irmãos que estiverem a nos ouvir, que também observem nesse sentido. Que assim a nossa intenção, a minha aqui, neste momento, é atingir as almas de todos. A mensagem de Jesus, e nós estamos procurando passar a mensagem de Jesus, a mensagem não é nossa, nós somos intermediários, veículos do Mestre Jesus, para passar informações, ideias, postulados, para os espíritos que nos ouvem, e cada pessoa é um espírito. É uma mensagem que, às vezes, ela pode contrariar os interesses do homem, porque elas não vêm em direção ao homem, elas vêm em direção à alma, ao espírito. E os interesses do espírito são os interesses evolutivos, trabalhar as suas pendências morais, né? Anular as tendências, os vícios, né? E com isso, em praticando essas ideias, exercitando-as, nós vamos criar uma coisa chamada experiência, que é o que vai contar. Né? O que vai contar são as experiências, porque senão, se o conhecimento ficar enfornado no nosso cérebro, ele por si não vai produzir nada, se nós não executarmos. Mas para que essa execução consciente possa ocorrer, o que é preciso fazer? Trabalhar essas ideias, tentar entendê-las com o objetivo que Jesus passou, né? O objetivo de Jesus foi para dar instruções a nós, como espíritos que somos, nessa experiência humana. Né? Então, nós estamos encarnados exatamente para experienciar. Né? Então, não é assim um aprendizado que a gente aprende só a teoria. Nós viemos para cá, deixamos o plano espiritual, estamos encarnados, né, neste corpo carnal, que também é um veículo. Nós não somos o corpo, isso é importante que a gente entenda. Nós não somos o corpo.
Nós somos uma consciência que vai sobreviver ao corpo por ocasião da morte, né? Então, essa consciência dessa natureza espiritual de que nós somos é muito necessária para que a gente possa objetivar e direcionar os nossos passos no caminho do bem, no caminho da luz. Porque o que vai marcar a nossa evolução é exatamente a nossa caminhada no caminho do bem em direção à luz, porque o bem nos leva à luz. E em nos levando à luz, nós vamos mudando o nosso padrão mental. A frequência vibratória nossa vai mudando. E não podemos esquecer que tudo no universo é frequência vibratória, né? O universo todo é um campo vibratório. É a mente de Deus, né? No qual nós todos estamos envolvidos. Por frequência, nós estamos envolvidos por frequência vibratória. Cada um está na frequência de acordo com o que pensa, com o que sente, né? Porque se você pensar no mal, na maledicência, na mágoa, no orgulho, que tipo de frequência você vai ter? Uma frequência muito baixa. E se você tem uma frequência baixa, essa frequência vai entrar em sintonia com frequências iguais. E dessas frequências iguais não vamos trazer nada de bom. Só desespero, só angústia, tristeza, né? O nosso orgulho exacerbado, raiva porque o nosso orgulho não foi atendido. Mas quando nós estamos pensando no bem, pensando em aproveitar os momentos da nossa vida dentro de um objetivo elevado, de um objetivo fraterno, nós vamos estar vibrando em faixas, em frequências bem mais altas. Evidentemente que nós vamos sintonizar com frequências idênticas, porque o universo é feito por faixas, por frequências vibratórias. Então, se queremos sintonizar com faixas vibratórias boas, vamos fazer o bem. Temos que vibrar para poder nos identificar com elas. É igual um rádio, né? Como é que você vai querer pegar, por exemplo, uma emissora fora daquele número, né, do seu canal? Se ela precisa ser sintonizada em 1300, né, quilociclos ou coisa parecida, se botar 1,299 só vai dar o chiado. Isso quer dizer o quê? Está encostadinho, mas não identificou. Assim, a nossa mente, a frequência vibratória nossa, com relação ao que pensamos, né, com relação ao que sentimos, ao que falamos, ao que fazemos. Então, não vamos esquecer disso. Nós estamos mergulhados nesse cosmos, nesse universo manifestado, né? O que é o universo manifestado? É a mente de Deus trabalhando nesse aspecto físico, material que a gente conhece. Mas nós temos universos mentais, universos espirituais, né? Onde Jesus vai dizer: há muitas moradas na casa de meu pai. Ele também está se referindo, além dos planetas, ele está se referindo também a essas frequências vibratórias, né? Que nós vamos estar vibrando num universo mais material ou num universo mais espiritual, mais mental, vai depender das nossas escolhas. Então, isso é muito importante. A doutrina espírita nos convida a esse exercício, né? De a gente poder observar a vida, que é a manifestação do próprio espírito, porque a vida propriamente dita, é a do espírito. Aqui, a parte carnal, a nossa parte, é apenas uma existência, é uma manifestação existencial. As coisas que nós vemos, né, que nós enxergamos, que nós ouvimos, elas não são reais.
Elas são existenciais, mas como elas não são eternas, elas são transitórias, elas morrem. E tudo aquilo que morre, que é transitório, claro, não é eterno. Então, tudo que é aqui da nossa vida material, dessa vida existencial, isso tudo aqui é transitório. Né? Então, a gente pode ver pela história da humanidade, tudo que já houve, onde é que estão, né, aquelas grandes civilizações, tudo morreu, edificações gigantescas, né? Tudo porque é transitório, não tem perenidade. Né? Já a parte espiritual é a perene. E nós precisamos buscar valores que se identifiquem com essa eternidade do espírito, com essa imortalidade, né? Porque nós somos imortais. Isso é muito importante. Nunca vamos poder dizer quando eu morrer, porque você não vai morrer. Vai morrer é o teu corpo, mas o teu corpo não é você. Você não é o teu corpo. Você é você. Você é o eu divino. É essa consciência, essa centelha divina que nós podemos chamar de espírito, de alma, que é imortal. Né? E que nós vamos nos relacionar depois, nessa outra dimensão, depois da morte, com um corpo espiritual que nós temos, que é o chamado perispírito, mas que também vai vibrar de acordo com a nossa frequência. E de acordo com essa frequência, nós vamos poder estar habitando um meio mais grosseiro ou um meio mais sutil. E ainda tem mais um detalhe: o perispírito é o grande identificador do meio em que nós estamos, porque ele é um grande sensor. Como aqui nós podemos identificar as coisas materiais pelos 5 sentidos, no plano espiritual, o perispírito, como ele é todo um grande sensor, ele vai identificar as coisas de acordo com a frequência vibratória do seu portador. Ok? Isso é muito interessante. Então, para as pessoas que são muito apegadas à matéria, né, que vibram na frequência, porque o que é o apego à matéria? É a frequência que você está vibrando, o teu interesse é só em cima daquilo ali. Então, a tua frequência é baixa. E ao desencarnar, o que vai fazer? Vai levar um perispírito também com uma frequência muito baixa e não tem como ir para planos melhores, porque em cada plano que a gente vai verificar que existe na casa de Deus, é preciso levar em conta o ritmo vibratório, né? A frequência vibratória. Isso é uma lei. Então, assim como o nosso corpo aqui, por exemplo, o nosso corpo também está numa frequência vibratória. E o fogo, aqui para nós, o fogo, ele está numa frequência igual à nossa? Claro que não. Se eu entrar no fogo, vai acontecer o quê? Eu vou me queimar, vou morrer. Porque ele vai destruir, porque a frequência vibratória do fogo é muito superior à frequência vibratória do meu corpo. Por isso eu não posso estar em planos superiores, onde a frequência é muito maior do que a que eu estou vivenciando. Então vejam só o convite que a doutrina espírita faz, que Jesus fez, né? Porque ele vai dizer para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Ora, se o reino de Jesus não é deste mundo, ele é do mundo espiritual. E ele veio para trabalhar isso, dizendo que nós também precisamos trabalhar por esse reino. E esse reino se constrói com amor, né? Com fraternidade, com solidariedade, com caridade, com ação no bem, procurando incentivar as pessoas sempre para o alto, né? Sempre procurando levar esperança, levar coragem, levar fé. Porque mesmo que através do processo aqui material a pessoa não consiga curar-se daquela enfermidade, mas vamos levar esperança de que a vida continua. Isso é. Então a gente sempre precisa levar esperança. Né? Levar esperança de uma forma que leve a pessoa a pensar em Jesus, a pensar em Deus, nas suas leis, né?
e como está o seu comportamento. Isso é muito importante. Mas parece que foi meio longa a nossa introdução hoje, mas é que a gente adentra por uma linhagem de pensamento e vai caminhando naquela direção. Né? Então, nós vamos hoje dar sequência aos comentários, né? As falas que vimos fazendo nos nossos as nossas gravações, dos nossos vídeos, né? Sobre o Evangelho de Jesus. Então, hoje nós vamos pegar um texto, a lei de Lucas, lá do Novo Testamento, que é lá do capítulo 9, 59 a 60. Esse texto também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Esse capítulo é estranha moral. Né? Então vai dizer assim, ó, disse ao outro, segue-me. Né? Jesus disse, né? Segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha só. Então, isso é muito importante, essa mensagem. E Kardec chamou essa passagem e incluiu no capítulo chamado Estranha Moral, porque parece uma coisa assim estranha a princípio, né? Que dá a impressão que Jesus não queria que ele fosse enterrar o corpo do pai. Na verdade, ele não ia enterrar o pai. Isso é outra coisa que nós precisamos diferenciar, que como nós não somos o corpo, o nosso pai, a nossa família, o nosso ente querido que partiu, também não é o corpo. Então nós não podemos dizer, o meu pai está enterrado ali, minha mãe está enterrado acolá. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque ali não tem nada do nosso pai nem da nossa mãe. Ali nós vamos encontrar, quando podemos encontrar ainda nos restos mortais, muitas vezes apenas a ossada ou coisa parecida, parte daquele instrumento que serviu de veículo para aquele que foi nosso pai. Mas o espírito daquele que foi nosso pai, nossa mãe, ele é imortal, ele também não morreu, não morre, como nós não vamos morrer. Então, parece assim, se a gente não levar para esse lado, que Jesus apresentou uma coisa estranha, uma moral estranha. Não, abandona tudo, não precisa ir lá, deixa que os outros façam o sepultamento do seu pai. Mas Jesus, ele diz, ele pede aqui, né? Vamos ver bem direitinho aqui, ó. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então ele não disse que não era para sepultar o pai. Ele disse que era para anunciar o reino de Deus. Onde ele poderia anunciar o reino de Deus? Onde ele estivesse, inclusive no velório. Porque o que Jesus pedia? Que ele fosse lá, mas não ficasse lá choramingando, que perdeu o pai ou coisa parecida, porque o pai dele em espírito estava vivo. Então ele pediu que ele fosse demonstrar a sua convicção na imortalidade. Eu lembro de uma vez que me convidaram para fazer uma prece diante de uma circunstância dessa, e eu lembrei para os amigos presentes, os parentes, lembrem que nós não vamos sepultar o fulano de tal. Nós vamos sepultar o corpo que serviu para o fulano de tal, porque o fulano de tal está na sua dimensão. Então isso é muito importante que a gente entenda e podemos até fazer as nossas reverências nos sepulcros, mas os irmãos podem ter certeza que isso não tem mais valor do que você fazer em casa uma prece por eles, uma lembrança amiga. Mas tem pessoas que ainda sentem necessidade disso. Né? Então, nós precisamos pensar como espíritos, mas nós ainda pensamos muito como pessoas.
Nós somos humanos como espíritos também. E aqui humanos como carne. Mas essa carne, ela não é nós. Nem nossa. Porque nós vamos ter que devolver. Né? Na verdade, a verdadeira propriedade do espírito, a nossa verdadeira propriedade, é a nossa inteligência, os conhecimentos que temos e as qualidades morais. Porque as qualidades morais, elas vão ser produto do uso da inteligência e dos conhecimentos. Porque como a gente tem falado, só o conhecimento em si não resolve. Então nós temos uma inteligência, onde nessa inteligência nós vamos desenvolvê-la cada vez mais. Essa inteligência é um atributo do espírito que somos nós. O espírito não é a inteligência. É um atributo, a inteligência é um atributo do espírito. Então, esse atributo nós podemos ir desenvolvendo na medida em que vamos vivenciando a existência que nós temos aqui. Né? Então, as dificuldades, por exemplo, tem gente que acha que esse mundo é cheio de dificuldades, e eles estão certos. Porém, essas dificuldades têm um objetivo: fazer com que a gente pense como superar as dificuldades. Por quê? Ao pensar a dificuldade, como nós vamos resolver, nós estamos crescendo na nossa inteligência, buscando recursos, buscando evolução. Né? E aí vamos aplicar o quê? Vamos aplicar os conhecimentos que já temos naquela direção. Então, são, assim, dois valores muito importantes para o espírito, que é a inteligência e os conhecimentos. Então, na medida em que nós vamos enfrentando aqueles cavaletes naquela corrida de obstáculos, que eu comparo a vida, né? Eu comparo a vida como uma corrida de obstáculos. E até costumo brincando dizer, né? Uma corrida de obstáculos sem obstáculos não é uma corrida de obstáculos. Né? Então, os obstáculos são aquelas necessidades, aquelas dificuldades na vida que a gente precisa atravessar. A vida é muito educativa, a vida é muito inteligente, porque a vida é regida por Deus. Né? Então, na verdade, todas essas circunstâncias que parecem desastrosas no nosso caminho, na verdade são propostas educativas, que vai depender de como nós passamos por elas. Porque o problema não é as coisas que acontecem conosco. O problema é o que nós fazemos com as coisas que acontecem conosco. Né? Então, isso é importante. Porque se nós quisermos ter bons resultados no enfrentamento dessas situações, nós precisamos enfrentar com serenidade, com harmonia, com paz. Né? Quando Jesus falou de paz, ele disse: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou, mas não vos dou como dá o mundo. Por quê? Porque a paz do mundo significa não ter problema. E a de Jesus significa ter forças para enfrentar em paz os problemas. É diferente, não é? Bem diferente. Mas nós aqui, envolvidos pelo materialismo, né, pelas coisas aqui do mundo de César, nós esperamos sempre estar sem dificuldade, sem problema. Aí para nós parece que isso é felicidade. E a felicidade nós só vamos construir através do esforço, do trabalho. Jesus exemplificou na porta estreita, né? E na porta larga. A porta larga está pronta. Você não precisa fazer nada, mas também você não cresce. A porta estreita não tem nada pronto, você precisa fazer, pavimentar o teu caminho, né? Nessa porta, nesse portal, e com isso você cresce. Então, muitas pessoas não querem crescer. Preferem a zona de conforto. É uma escolha, né? Deus é muito misericordioso, ele não tem pressa, ele espera por nós, ele sabe esperar. Né? Mas nós vamos pagar um tributo muito alto pela demora. Essas demoras, elas têm consequências. Né? Tem consequências, porque o universo, ele está sempre devolvendo para nós o que nós fazemos. Isso é a lei de causa e efeito, né? A lei do retorno.
Então, quando nós não fazemos, também respondemos o nada, né? Porque recebemos o que não fizemos. E o que nós não fizemos? Nada. Então é nada que vamos receber, não é? Então que a gente tome cuidado assim e aproveite essa existência, porque a existência espiritual é a grande realidade. Antigamente, meus irmãos, bem antigamente, nas filosofias mais anteriores, se perguntasse, por exemplo, para um egípcio ou para um indiano, né, qual era a vida real, ele vai dizer que é a vida do espírito, que a vida material não é a real. Hoje está ao contrário. Hoje, se perguntarmos para alguém qual é a vida real, vamos dizer que é essa aqui. E, na verdade, essa aqui não é a real. Essa aqui, como dizem os orientais, é o Maia, né? A deusa Maia, que é a deusa da ilusão. Então, tudo isso aqui parece real, mas se fossem reais, não se desintegrariam, não morriam, não desapareceriam. Então, essa realidade espiritual que nós precisamos trabalhar, para quando alguém perguntar para nós, que a gente possa responder com convicção: a vida real é a do espírito. Essa aqui é instrumento para que o espírito desenvolva cada vez mais as suas faculdades. Isso é muito importante. Então, quando Jesus fala para esse moço que pediu, porque Jesus pediu para ele, né? Relembrando ali Jesus, segue-me. E quando Jesus diz segue-me, não é seguir a pessoa dele, é seguir os ensinos dele. E aí o outro, ele interpretou ao pé da letra que teria que largar tudo para seguir a pessoa de Jesus. Então consente, mestre, que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Já começou pelo enunciado da questão, que ele disse que iria sepultar o pai, e Jesus sabia que o pai dele não tinha morrido, só o corpo do pai. E aí Jesus disse: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Quanto a ti, vai a anunciar o reino de Deus. Olha só. Então ele não está proibindo o sepultamento, claro que não. Mas que ele faça o sepulto, né, o sepultamento, de uma forma digna, sem desespero, nas conversas que falar aí entre amigos, parentes. Não, mas o meu pai continua, a vida prossegue. Essa vida que Jesus estava mostrando, ele pediu que esse moço fosse anunciar em qualquer lugar, inclusive no velório, né, nas circunstâncias que iriam surgir. E ali estava um exemplo, né? Aquela pessoa que estava viva, com aquela vitalidade toda, de repente está ali, fria, né, rígida, inerme. E onde está agora aquilo que dava vida àquele corpo? A consciência. Está na sua dimensão. Então é isso que Jesus pediu que ele fizesse. Que ele pudesse até usar a figura do Pai, lá no velório ou fora, para anunciar o reino de Deus, dizendo que o pai dele não morreu. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Para que essa consciência de que a realidade, a vida real é a do Espírito, é a verdadeira vida, isso é muito importante nos nossos conceitos, nas nossas formas de pensar, porque a gente vai ver que tudo aqui é muito transitório, né? Inclusive a dor, né? Como disse Maria de Nazaré, uma resposta a Emmanuel, vai lá e diz para o Chico Xavier que isso também passa. Tudo passa, né? Então, a eternidade, a imortalidade é do espírito. As coisas daqui, tudo passa, tudo é transitório, não tem assim perenidade. Evidentemente que nós temos expiações, né, para passar por situações que podem nos levar ao desencarne. Mas se isso ocorrer, também temos que entender que é a dinâmica da vida, que essa consciência, né, que estava ali animando aquele corpo, que desencarnou em função de uma enfermidade mais gritante, né, mais agressiva, que ele continua, ele não morre. Então a morte não existe.
Então, irmãos, nós vamos concluindo aqui a nossa fala de hoje, apresentando a nossa gratidão a todos aqueles que se derem a si o tempo para ouvir os nossos vídeos. Os irmãos podem, além deste aqui, poderão encontrar no YouTube. Eu tenho um canal, eu sou Luiz Miller, aqui de Joinville. Tenho um canal com o meu nome. O nome do canal é Luiz Miller. Luiz com Z e Miller com 2 Is. M-I-I-L-L-E-R. E vão encontrar ali uma série considerável de vídeos que nós já fizemos, seguindo esse projeto, né, de passar as mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Nossa gratidão a todos, que todos recebam as nossas frequências, as nossas vibrações, as melhores possíveis, e que todos possam se sentir em paz. Que todos possamos ficar com Deus. Muito obrigado.